Isso aí. Amém, irmãos. Queria que nesse momento você pudesse fechar seus olhos. E como é bom sentir a presença do Pai. E como é bom ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Eu gosto muito daquele versículo que fala do profeta Elias que o Senhor estava na brisa suave. E sabe, nos nossos dias, às vezes é difícil a gente sentir uma brisa suave. É tão correria, é tanta coisa para fazer, é o celular. E a gente acaba perdendo de contemplar essas brisas suaves do Senhor, que muitas vezes Ele está no barulho. E a Bíblia nos fala também de uma voz de trovão, voz de muitas águas, mas Ele também está na brisa suave. Ele está num lento descer do Espírito como uma pomba suave. E o desejo do nosso coração hoje é mais do que ouvir uma ministração, mais do que ouvir uma palavra e irmos para a nossa casa como de costume, pedir aquela pizza e assistir talvez um jornal à noite, é sairmos daqui transformados. Que nós não queremos viver uma rotina, nós queremos viver algo extraordinário todos os dias com o Espírito Santo, nas coisas simples, nas coisas ordinárias. Então, Espírito Santo, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada irmão meu. Eu oro para que o seu Espírito Santo fale o coração de cada um, que não seja eu a falar, que não seja palavras humanas, mas seja o poder de Deus, que é a palavra dele, que toque o coração de cada irmão aqui, que não seja a emoção, mas que seja o teu Espírito, que fale os nossos corações e que possamos sentir a tua presença, sentir a tua vontade e sairmos daqui transformados, Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente vem com o coração aqui, sabendo de cor e salteado o que vai acontecer no culto. Vai ter a recepção, vai ter o pessoal do estacionamento, vai ter 4 louvores, vai ter a oferta, vai ter a palavra, vai ter a oração final e nós vamos para casa, mas eu creio que o Senhor quer fazer algo diferente. Eu creio que o Senhor quer tocar os nossos corações de uma forma diferente e que nós possamos, Deus, estar atentos, Deus, a essas pequenas brisas, a esses pequenos toques do Espírito Santo, que não precise vir um terremoto, que não precise vir nada poderoso assim visivelmente, mas que venha essa brisa suave que toca o nosso coração. No nome de Jesus, se você concorda, diz um amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós encerramos a nossa série sobre paternidade e o tema da nossa ministração é escolha ser filho. E eu já queria que você abrisse comigo na palavra de Deus em Lucas 15. Eu sei que o nosso pastor Jorge já ministrou a respeito de Lucas 15, foi muito boa. Eu não estava aqui nesse dia, mas eu ouvi através do YouTube. E ele deu um panorama muito bom. E como ele próprio disse que nós podemos extrair várias e várias ministrações desse texto, porque ele é um texto muito rico e poderoso. E hoje nós vamos analisá-lo novamente de uma outra perspectiva, de uma outra ótica, e vamos ser abençoados por esse texto. E Jesus, além de ser o maior homem da história, ele foi o maior contador de histórias da história. Ele era alguém que contava histórias extraordinárias, algo que fazia muito sentido ao povo daquela época, algo que fazia muito sentido ao judeu que escutava, ao não judeu que escutava, e todos que escutavam as histórias dele ficavam impressionados com o conteúdo, com a mensagem poderosa que ele passava. E aqui em Lucas 15, você já sabe esse texto, mas nós vamos parafraseá-lo para não tomar muito tempo. A Bíblia nos relata, que Jesus contou a história de 2 filhos e um pai. E existia 2 filhos morando com um pai, alguém que era muito próspero, muito rico. E um desses filhos, o mais novo, certo dia chega ao seu pai. E note que eles já eram pessoas adultas, que uma criança não chegaria ao seu pai
e pediria sua herança. É impossível uma criança de 5 anos chegar ao seu pai e já ter discernimento do que é uma herança. Então eles já viviam há muitos anos com o pai. Possivelmente ele já teria mais de 18 anos, ele era um jovem já avançado, já não era um adolescente. E ele chega a esse pai e ele pede a sua herança. E a Bíblia fala que o pai, sem problema algum, ele divide a herança entre esses 2 filhos. E ao dividir essa herança, o filho recebe metade dessa herança. E a Bíblia nos conta que ele vai viver a vida dele numa terra distante aonde o seu pai vivia. Foi para longe do pai. E quando ele chega longe do seu pai, ele começa a gastar o dinheiro. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou gastando dinheiro, mas se a herança era algo gigante, e eu creio que era algo de um valor muito elevado, eu creio que ele ficou alguns anos ali gastando aquele dinheiro, com todos os prazeres que ele queria. E a Bíblia nos relata que então ele gasta toda a sua herança e ele começa a passar necessidade. Porque a terra onde ele estava, além de acabar todo o dinheiro dele, a terra onde ele estava também passou por um período muito ruim economicamente. Então ele, que era um herdeiro, era um rapaz assim, abastado, alguém culto, e possivelmente alguém que tinha muito conhecimento, que recebeu os melhores ensinamentos, os melhores professores, e um pai tão bondoso, um pai empreendedor. Esse alguém começou a cuidar de porcos. E se nós formos analisar todas as partes ali que Jesus destaca como cuidar de porcos, nós vamos ter que detalhar muita coisa, nós não temos tempo para isso. Mas porcos para os judeus já era algo muito terrível, era um alimento impuro. Então para um judeu cuidar de porcos era algo terrível, mas nós não vamos nos atentar a todos esses detalhes. Então ele começa a cuidar de porcos, e a Bíblia fala que ele começa a passar necessidade, porque possivelmente o salário deveria ser muito ruim, e ele começou a passar fome. E quando ele estava passando fome e está com desejo de comer o alimento dos porcos, a Bíblia fala que ele cai em si. E nesse momento de extrema necessidade que ele está passando, ele lembra do pai dele. Até então, o orgulho, eu creio que estava no coração dele, a vergonha de voltar e se humilhar ao pai e ter que falar para o pai: olha, a minha decisão foi errada. Esse orgulho impediu ele de voltar para o pai. Mas chega a certo ponto que a necessidade era tão grande que ele cai em si. E ele lembra do pai, e lembra como os empregados de seu pai eram tratados. E a Bíblia nos relata que ele volta até o pai e tem um reencontro muito marcante, com várias simbologias, algo tremendo que poderíamos falar em outra ministração. E esse filho retorna e também é feita uma festa a ele. E essa festa era uma festa assim, muito, muito boa, uma festa assim que fazia barulho. E o irmão mais velho estava voltando do campo de um dia de trabalho, e ele chega para um dos empregados e pergunta: o que é esse barulho de festa aí? E o empregado explica: o seu irmão voltou. E ele, irado, numa atitude de muita ira e de desgosto com a atitude do pai perante aquele filho que volta, a Bíblia fala que ele não entra dentro da casa. E o pai, todo bondoso, e esse pai amoroso, lindo, ele chega ao filho e pergunta: por que você está irado? E ele fala: olha, eu tenho trabalhado que nem um escravo para você, e eu nunca recebi um novilho gordo, eu nunca recebi nenhum carneiro, mas teu filho que gastou tudo, que te desonrou, você faz isso, você dá um novilho gordo. E a Bíblia fala que então o pai explica que tudo que ele tinha era do filho, e tudo que ele poderia desejar estava à disposição dele. E então termina a história. Mas sabe, eu gostaria de pegar alguns pontos com você, algumas coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós vemos na história que existem certas semelhanças do filho mais velho e também do filho mais novo. O filho mais velho e o filho mais novo, eles eram filhos do mesmo pai, mas também existe algo que eles tinham em comum, um com o outro, e era a desconexão com o pai. Porque o mais novo, ele foi aquele que ele saiu de perto do pai, pegou a sua herança e foi embora. Mas também o mais velho
nós vemos nos versículos à frente, que ele também tinha uma desconexão muito grande com seu pai, que mesmo ele estando ali com ele não estava, desfrutando da intimidade com o pai. Tanto que ele nem chama ele de pai, ele chama de Senhor, e depois ele ainda fala, eu tenho trabalhado como escravo. Ele não fala, tenho trabalhado como um filho. Então, algo que está muito semelhante, entre os dois, é a desconexão gigantesca que existe entre o pai e entre eles. E o segundo ponto que também nós podemos ver, é que os dois tinham uma desconexão com a palavra. Porque o mais novo, a atitude que esse filho mais novo teve, ele poderia ser apedrejado naquela época. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio que se um filho está rebelde ou amaldiçoou seu pai, os pais desse filho poderiam apresentá-los ao sacerdote. O sacerdote ia pegar esse filho, eles iriam até a entrada do templo e apedrejariam até a morte esse filho rebelde. E também vemos tamanha desonra do filho mais velho, que ao ver o pai bondoso, não se alegra com a bondade do pai, não se alegra em o seu irmão ter voltado, e desonra o pai, e chama o pai de mercenário. Fala, você não é meu pai, você me trata como escravo, você nunca me abençoou, eu tenho trabalhado para você e você nunca fez nada. Tanto um quanto o outro, eles não andavam debaixo da palavra também. E a terceira característica que eu vi também nesses irmãos é que eles não se davam bem. Que tipo de irmão que um irmão retorna, o outro não tem coragem de recebê-lo? Ou que tipo de irmão também nós vemos na história que não tenta dar um conselho ao seu irmão? A Bíblia não nos relata que em nenhum momento o irmão mais velho chegou àquele jovem imaturo e falou, olha, fica aqui na casa, por favor, não faça isso. O nosso pai é um homem bom, olha quantas bênçãos nós temos aqui. Mas a Bíblia relata que ele foi sem mais nem menos. E nós vemos tamanha desconexão com a volta do filho mais novo. O filho mais velho irado com a situação. A Bíblia fala de uma ira, de um desgosto. Ele estava mais preocupado com o novilho gordo do que o irmão que voltou. Ele estava mais preocupado, eu tenho que dividir de novo a herança, do que com o irmão que voltou. Então nós vemos essas três características. Mesmo eles tendo atitudes diferentes, o coração era bem parecido. E sabe, nós temos que analisar a palavra e ver algumas atitudes que nos levam para perto de Deus, que nos levam para perto do Pai, para sermos filhos. E essas três atitudes são três atitudes que nos impedem de desfrutar da intimidade com Deus, que nos impedem de nos achegarmos a Ele e vivermos como filhos dEle. A Bíblia fala do secreto. Em Mateus 6,6, Jesus fala a respeito do secreto, mas quando orar, você fecha a porta do seu quarto, entra no secreto, e o seu Pai que o vê no secreto o recompensará. Nós também vemos na Bíblia falando sobre as Escrituras, Salmo 119, 105, é muito famoso, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, que ilumina o meu caminho. E também vemos que a comunhão com os irmãos é algo muito importante. Em Mateus 18, 20 fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso é Jesus falando, ali eu estarei. E essa é uma receita que nós vemos em Atos 2. É a receita do bolo do avivamento. Se você quer produzir um avivamento em uma determinada localidade, você vai precisar desses 3 ingredientes. Você vai precisar de secreto. A Bíblia relata que tinham 120 pessoas orando até que o Espírito Santo descesse sobre aquele lugar. Nós também vemos pessoas andando sobre a palavra, porque a palavra era pregada e eles viviam a palavra que eles pregavam. E o terceiro é a comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que eles partiam pão de casa em casa, eles viviam com uma comunhão intensa. E quando você quer produzir um avivamento, nós vamos precisar desses 3 ingredientes. E são ingredientes muito fáceis, né? Todo mundo entrando no secreto, todo mundo andando nas Escrituras e todo mundo tendo comunhão. É algo que parece simples, mas
gera uma dificuldade muito grande quando nós olhamos para 120 pessoas vivendo o mesmo propósito. Nós acabamos de sair do encontro de casais, nós vimos que às vezes é muito difícil nós mantermos o mesmo propósito em um casal de 2 pessoas. Imagine 120 pessoas. Mas essa é a fórmula do avivamento. Essa é a fórmula que transforma inimigos em filhos, em um grupo de pessoas, em um grupo de avivalistas. E também a falta desses 3 ingredientes gera inimigos de Deus, gera órfãos, gera pessoas desconectadas com Ele. O simples fato de estarmos na igreja, de virmos aqui, não nos fará filhos de Deus. Se nós não levarmos a sério esses ingredientes que compõem o avivamento, que compõem filhos de Deus transformando o mundo, talvez nós vamos passar o resto das nossas vidas sentados numa cadeira, sem experimentar o que é ser filho de Deus. E nós vamos agora analisar o terceiro personagem, o quarto personagem talvez dessa história, que é o filho verdadeiro, que é o que está contando essa história. E nós vamos analisar a trajetória de Jesus, como ele começou o seu ministério, como ele se tornou alguém tão relevante que viveu e transformou a nossa vida para sempre. E nós começamos em Mateus 3, por favor, abra comigo, em Mateus 3. Mateus 3, por favor. No versículo 13, também não quero tomar muito tempo lendo todas as escrituras, senão vai ficar muito longo, mas eu vou parafrasear. A Bíblia fala que João Batista estava batizando, e um certo dia, Jesus vai até ele, e ele é batizado por João Batista. João Batista, a princípio, não queria batizar Jesus, porque ele entendia o tamanho do ministério de Jesus, ele entendia quem Jesus era, então ele falava: eu não sou digno de te batizar. Mas então Jesus insiste com ele e ele topa batizar Jesus. E logo após o batismo de Jesus, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo desce como pomba em cima de Jesus, e uma voz do céu surge falando: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E a primeira coisa que nós temos que entender para escolhermos ser filhos é negar a nossa vida. Jesus, que era filho de Deus, era um homem sem pecados, era um homem que poderia andar nessa terra batendo no seu peito e dizendo: eu não tenho pecado, eu sou filho de Deus. Ele teve que um dia na sua vida, e isso depois de alguns anos de vida, já adulto, já um homem, vivendo no secreto, vivendo no anonimato, certo dia ele teve que chegar a João Batista e falar: eu quero me batizar. E para quem não entende, o batismo, ele representa a nossa morte para as nossas vontades, a nossa morte para o mundo. Todas as vezes que você vê alguém se batizando, ele está dizendo: eu estou morrendo para o mundo, agora eu vivo para Cristo e vou seguir o propósito dele. Então, se Jesus, que era filho de Deus, se batizou e teve que declarar de forma física, falando: olha, eu estou morrendo para os meus sonhos, eu não vivo mais os meus sonhos, eu não vivo mais a minha vida, hoje eu declaro que eu vou viver a vontade do Pai. E não que Jesus não vivia a vontade do Pai antes, mas agora ele estava mostrando fisicamente, estava mostrando para uma multidão de pessoas que ele estava querendo viver o propósito de Deus na vida dele. E uma coisa que é muito interessante, que Jesus só ouve dos céus a voz falando: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, após o seu batismo. E sabe, talvez isso ministre muito ao nosso coração, que nós temos que entregar a vida a Jesus. E eu creio que Jesus não ia chegar publicamente e falar: eu me aceito como o Senhor e Salvador da humanidade. Não teria muito sentido ele fazer isso, então ele teve que se batizar. Mas sabe, nós conseguimos ouvir a voz do Pai falando: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, quando nós morremos para o mundo. Se nós não morrermos para o mundo, se nós não morrermos para as nossas vontades, nós vamos continuar sendo inimigos de Deus. Porque a vontade do mundo não é a vontade do Pai, a minha e a sua vontade.
por mais bonita que ela seja, geralmente ela tem um tracinho ali que, se a gente analisar bem profundamente, tem um tracinho pecaminoso muito terrível. Nós somos seres egoístas. Nós não gostamos de perder nada nunca. Então, para nós ouvirmos dos céus Jesus dizer: este é meu filho amado em quem tenho prazer, nós temos que deixar o Espírito Santo nos matar. Nós temos que deixar Deus nos matar. E não fisicamente, mas matar a nossa vontade, matar os nossos desejos. E sabe, nós vamos conseguir experimentar essas coisas incríveis que Jesus experimentou. E logo após isso, nós vamos para Mateus 4, que já é logo em seguida ali. Nós vemos a tentação de Jesus no deserto. E algo que é muito interessante, a Bíblia nos relata que Jesus não foi para o deserto porque ele decidiu ir, mas a Bíblia fala que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. E ele fica então 40 dias jejuando e orando, e sei lá que experiências que Jesus teve. Nós não temos o relato detalhado, mas a Bíblia fala que ele ficou 40 dias no deserto. E o segundo ponto que eu queria caracterizar como um filho de Deus, que nós temos que passar períodos no secreto. E não só períodos, porque Jesus viveu uma vida no secreto. Todas as vezes que nós vemos que ele estava com uma multidão, logo ele desaparecia e estava num monte orando, jejuando, ou estava declarando a palavra de Deus, mas ele sempre tirava um tempo para o secreto. Ele nunca deixava de estar no secreto com o Pai. Não importava, eu fico imaginando Jesus cansado o dia inteiro, de andar, de ouvir pessoas, de ouvir queixas, de ouvir lamentos, ouvir desesperos, de pessoas desesperadas, olhando para ele e falando: meu filho morreu, o meu filho está endemoniado, eu estou amargurado de espírito, me cure. E ele tirando um tempo no secreto com o Pai. E sabe, o deserto é o útero gerador de filhos do Espírito Santo. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos ser gerados no deserto. E é o que nós temos que entender, e eu vou fazer um parênteses aqui, é que deserto não é um lugar de necessidade. Deserto é um lugar de intimidade. Muitas vezes, as pessoas... eu me converti aqui na Alcance, então... a gente não fala muito, eu estou no deserto, irmão, A gente não fala: estou passando pela luta, estou no deserto. Mas, quando uma pessoa vier falar para você: olha, irmão, ore por mim que eu estou no deserto, ela está com a concepção errada. Porque o povo que vagou do Egito até a terra prometida, eles não passaram necessidades. Em nenhum momento você vê nenhuma pessoa morrendo porque morreu de fome, ou porque morreu por falta de água. Eles não morriam por necessidade, eles morriam por desobediência. Mas nós vemos que lá no deserto, o que eles tinham? Está faltando água, Moisés. Batia na rocha, começava ali jorrar água do nada. Moisés, estamos com fome, do nada caía comida do céu. Moisés, agora a gente quer carne, do nada voava codornizes, eles pegavam e faziam um churrasquinho. Moisés, nossa sandália está desgastando, não desgastava. As roupas deles não desgastavam. Não importava nem a sandália, nem as vestimentas. Eles passaram 40 anos, a Bíblia relata que eles passaram 40 anos e nem as vestes deles foi tocadas. Nem as vestes deles sofreu com o tempo, com o período daquilo. A Bíblia nos relata que a nuvem do Senhor pairava sobre eles, e quando ela se movimentava, eles andavam. Então, possivelmente nem no sol muito eles andavam. E à noite tinha uma coluna de fogo. Então nós vemos que o povo não passou necessidade no deserto. Eles eram ricos. A Bíblia conta que quando eles vão construir o tabernáculo de Moisés, eles pedem ao povo recursos, e chega uma hora que Moisés fala: para tudo, porque já temos o suficiente, está vindo muito. Então era um povo que estava rico. A única diferença é que eles não tinham de gastar. Eles não tinham lá uma... Eles estavam com a poupança cheia de grana e não tinham de gastar. Não tinha shopping, não tinha nada atrativo no deserto, não tinha nenhuma lojinha ali, de beirada de estrada, não.
Eles tinham que andar e eles estavam sendo supridos pelo Senhor. Então nós temos que entender que o deserto, gente, não é um lugar de necessidade. Não é um lugar que você vai ter que ir, eu tenho que ir para o deserto agora porque eu estou sofrendo. Não! Deserto é um lugar que a gente tem que ir todos os dias. E não quer dizer que nós estamos com necessidades físicas, não. É porque lá no deserto não tem nada que nos atraia mais do que a presença de Deus. Não tem nada que possa ofuscar os nossos olhos. Sabe, quando você vai aí, né? Quem já viajou, eu nunca viajei, né? Mas a gente vê nos filmes, né? A Times Square lá em Nova York é um negócio assim que brilha para tudo quanto é lado. Tem tela de LED para tudo quanto é lado. Se você nunca foi para Times Square, talvez tenha ido para o Paraguai. Cidade do Leste. E você sabe, né, que lá em Cidade do Leste lá é taser, meia. É gente falando com você o tempo inteiro. Então é um lugar que você se perde, né? Se você não foi para Nova York, eu já fui para o Paraguai, então, né, eu posso dar esse exemplo. Quem já foi para Nova York e pode dar o exemplo da Times Square. Mas é um lugar que você não consegue se concentrar a voz. Talvez se você estiver com um parente ali, você se perca. Por quê? Porque é muita gente, muito barulho, é muita gente, é muita lojinha, é muita coisa, muita informação, você fica doido. Mas o deserto é um lugar que não tem nada que nos atraia mais do que a presença de Deus. Nada nos cega, nada nos atrai, porque lá não tem nada, só tem a provisão de Deus e Deus. E sabe qual que é um lugar de necessidade para Deus? É o Egito e a Babilônia, que tem aparência de prosperidade, mas te escraviza e no final te leva à morte. Sabe, Egito é as pirâmides, aquele negócio colossal, gigantesco, algo bonito. A história fala dos jardins aéreos babilônicos, no meio do deserto. Eles tinham jardins suspensos. Quem é arquiteto já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado, era algo colossal. As pessoas chegavam na Babilônia e eles viam aquilo e falavam: meu Deus, que coisa de outro mundo. Mas era um lugar que onde o povo de Deus era levado, eles eram escravizados e mortos. Então nós temos que deixar lugares que aparentam ser prósperos, lugares que têm cara de prosperidade, mas que no final nos levam à morte. E existe um lugar mais íntimo nosso, no secreto, do que o quarto do casal. Sabe, eu já entrei na casa de vários irmãos aqui na igreja, mas poucos eu entrei no quarto, e pouquíssimos ainda eu deitei na cama. Então o quarto é um lugar de intimidade, e é um lugar onde os filhos são gerados. E o Espírito Santo, enquanto estava meditando, agora tudo que eu penso a pastora Tati já sabe. A pastora Tati já está dando risada. Tudo que eu vou ministrar, sempre existe um exemplo que vem no meu espírito sobre a Mavi. Porque Deus quer falar comigo nesse período através da gravidez da Mê. E, sabe, o filho, ele é gerado no momento mais íntimo do ser humano. Mais íntimo. Onde dois seres humanos estão em total intimidade, estão em total alegria, em amor e prazer. E então a Mavi foi gerada nesse lugar. E sabe, nós estamos vendo a Mavi, nós sabemos que a Mavi está ali, mas ninguém vê a Mavi, porque ela está no secreto. Ela está num lugar que só tem ela e a mãe dela, e ela está conectada à mãe dela. E o Espírito Santo faz esse paralelo, simboliza essa mãe que nos nutre. O Espírito Santo não é uma mulher, mas ele tem essas funções de nos nutrir, de gerar em nós a filiação, porque a Bíblia fala que o Espírito fala ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E a Mavi, ninguém está vendo ela, mas ela está sendo gerada no secreto. Ela está num lugar onde ela não trocaria por nada. E se eu falar para ela agora: Mavi, vou te levar para o Paraguai. Não. Mavi, vou te levar na Disneylândia, conhecer o Mickey. Você vai conhecer o Mickey e olha, eu vou comprar todos os doces que você quiser. Eu vou comprar tudo aquilo que você desejar. Olha, se quiser um carrinho, você vai ter. Se você quiser uma Barbie, você vai ter. Se quiser qualquer brinquedo, você vai ter.
e eu vou te amar, só que tem uma condição, você vai ter que sair do útero da sua mãe. Mesmo que eu faça as melhores propostas para uma vida nesse momento, ela nunca vai ser daquele lugar, porque ela sabe que o melhor lugar para ela estar, talvez não seja o lugar que tenha mais espaço do mundo, talvez não seja o lugar mais confortável, talvez seja o lugar que não tenha uma iluminação adequada, talvez seja um lugar que não tem uma cama legal para ela dormir, mas é o lugar que ela precisa estar. É o lugar que está transformando ela em um embriãozinho para um filho, para uma filha. Então nós precisamos entrar nesse lugar, nesse secreto, aonde o Espírito Santo que nos nutre, o Espírito Santo que nos vê, nenhuma pessoa mais nos vê, somente Ele está conosco. E nós precisamos amar esse lugar e entender que não existe lugar melhor para nós estarmos do que no mais profundo, no mais íntimo, que é do Espírito Santo. A Mavi está na mais profunda intimidade com a Melissa. Ela está ali, nossa, ela está mais íntimo que isso, não existe. Ela está sendo gerada dentro da Melissa. Não existe intimidade maior. Ela está conectada à Melissa. E a Melissa, como uma boa mãe, também vai fazer com que ela nunca saia desse lugar, a não ser que ela esteja preparada para se tornar uma mulher que vai mudar uma geração. Mas se alguém tentar encostar na Mavi, essa mamãe ursa ali vai dar uns belos no cascudo e vai dar a vida para que ninguém encoste na filha dela, porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente. E nós não devemos sair desse lugar de intimidade secreto, sabe? Nós somos as pessoas que a Bíblia fala em Romanos 8, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? A Bíblia não está escrito lá, a criação anseia por uma nova inovação tecnológica, a criação anseia pela cura de doenças, a criação anseia para que seja construída uma cidade tecnológica, a criação anseia por uma casa ecológica. Não, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Só que nós estamos nos tornando muitas vezes as coisas mais horríveis e detestáveis desse mundo. E não por causa da perseguição, não por conta disso. Muitas vezes nós estamos nos tornando pessoas horríveis, que o mundo olha e fala, eu nunca quero ser igual a você. E tem coisa mais horrível do que você ver um aborto, do que você ver uma criança morta? Não existe. Sabe, nós vimos nessa guerra entre Israel e o Hamas, nós vimos, soldados preparados para a guerra, soldados sangue frio, saindo inconsoláveis ao ver crianças sendo mortas, ao ver crianças despedaçadas, e homens inconsoláveis, homens de guerra, porque não existe coisa mais terrível no mundo. E sabe, nós estamos nos tornando pessoas horríveis, pessoas que as pessoas não querem chegar perto, porque nós estamos saindo do útero do Espírito Santo, estamos nos tornando abortos. E esse não é o desejo do Pai para nós. O Pai deseja que nós estejamos no mais íntimo do ser dele, nunca saiamos desse lugar, senão nós vamos nos tornar objetos de zombaria. Quando Jesus fala que o sal serve para dar sabor, se ele perde sabor, ele é pisado pelos homens e ele é jogado fora. Nós nos tornamos isso quando nós não entendemos que nós devemos estar no mais íntimo do coração de Deus. Então é um lugar que nós não podemos sair, é um lugar que nós não podemos desejar sair, nós temos que entender que é o melhor lugar para estarmos, amém? Após isso, nós vemos Jesus após o período de 40 dias no deserto. Então Satanás aparece lá para tentar, tirar Jesus do centro da vontade de Deus. E a Bíblia nos relata que ele sentiu fome. E essa fome, o nosso pastor Luciano sempre fala, mas eu também fui pesquisar, mas o nosso saudoso pastor Luciano sempre fala que é uma fome que é diferente da nossa fome, daquela fome de meio-dia. Oi? É uma fome diferente da fome do meio-dia. É uma fome diferente de uma fome de você passar 7 dias em jejum. É uma fome onde a sua
gordura já acabou ali do seu corpo, e você está assim, definhando. Até um dos significados dessa palavra no hebraico é definhar. É uma pessoa que está em estado de miséria. Então é uma pessoa que ela está literalmente, se ela não começar a comer, ela vai morrer de desnutrição. E nós vemos então algumas propostas surgindo para tentar Jesus e tirar ele de ser o filho de Deus. Era uma proposta que era bonita, que era para falar: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. E é muito interessante, né, que nos dois casos ali você pega, né, tanto da queda do homem foi a comida que foi o atrativo. Nós vemos que o que fez o filho mais novo voltar para o pai foi a comida, porque ele não lembrou do pai. Ah, não, meu pai é muito bacana, muito legal, e ele vai dividir a herança. Não, ele falou assim: não, meu pai vai me dar de comer, porque eu estou morrendo de fome. E o motivo da ira do irmão também era o quê? Comida, um novilho gordo. Então a comida é algo que tem uma capacidade de transformar o ser humano. Sabe, nós vemos aquele noticiário aquela vez que um time de rugby, ele acabou caindo na Cordilheira dos Andes. A história conta que eles ficaram, eu não lembro quantos dias, num lugar que não tinha nada, né? Era um deserto de gelo, onde não se criava nada, e era bem no auge do inverno, temperaturas abaixo de zero. E a história conta que chegou um determinado momento, homens normais, como eu, como você, tiveram que se alimentar dos corpos dos que morriam. Então a fome é uma coisa que tem a capacidade de transformar o ser humano de um ser humano normal para um ser humano irracional, quase um animal. E nós vemos que o diabo já começou com a necessidade básica, e nós vamos ver mais necessidades que ele atacou Jesus. E eu acho que o diabo, ele entendia da pirâmide de Maslow, né? Foi uma pirâmide que eu estudei quando fazia administração, que é a pirâmide das necessidades humanas, que tem a base lá, que é necessidades básicas, né? Que é comida, alimentação, né? Necessidades fisiológicas. E é uma pirâmide que hoje ela é utilizada para vender produtos. E também para outras coisas psicológicas, mas bastante utilizada para vender produtos. Que é baseada naquelas necessidades que a gente sabe, o ser humano vai comprar isso, ou não vai comprar isso. E nós vemos já o diabo já fazendo com que Jesus meditasse: será que eu sou filho de Deus ou não? Ele queria testar Jesus em um momento de extrema fraqueza. De extrema fraqueza. Mas Jesus, ele rebate com o quê? Com a palavra. E é isso que nós devemos fazer após entrarmos no secreto. Nós temos que andar segundo a palavra, andarmos inundados na palavra de Deus. Se não for isso, nós não teremos forças para resistir às propostas do diabo. E continua. Depois o diabo fala: leva Jesus para a cidade santa e coloca ele num prédio alto e fala para ele: olha, se lança, que os anjos de Deus, se você cair daqui, os anjos de Deus vão te segurar, você não vai morrer, você é o filho de Deus. E ele atacou em uma área também que é uma necessidade básica nossa, que é a segurança. O filho mais novo também, ele voltou para casa porque ele estava sem segurança. O filho mais velho ficou porque ali na casa do pai, ele tinha segurança. Então, a segurança às vezes é algo que, se nós não estivermos firmados na palavra, vai ser algo que vai custar algo em nossas vidas. E nós vamos entregar algumas áreas de nossa vida ao Satanás por conta da segurança. Contar um breve testemunho, né? Eu estou vendendo um veículo, minha moto, e quando eu anunciei ela, acho que no primeiro ou segundo dia já surgiu um cara falando: compro ela no Pix. Eu falei: glória a Deus, só pode vir de Jesus, né? Só pode vir de Jesus essa proposta aí no Pix já, né? Daí eu estava negociando com ele, tudo certinho, e ele falou para mim assim: então, eu vou comprar, mas é outras pessoas que vão ver, sabe? Porque o que eu vou fazer? Eu vou comprar de você por esse valor, mas eu vou vender, vou falar para eles que eu comprei por outro valor, porque ele queria ganhar em cima, sabe? Então ele tinha uma dívida lá com essas pessoas, então ele ia falar: eu comprei sua moto por
11 mil reais e vou vender para eles como se eu tivesse pago 12 mil reais. E na hora, como todo bom cristão, eu já recebi aquela flechada no peito, assim, sabe? Aquela inquietação do Espírito Santo. Falando, cara, isso daí é uma mentira. Mas daí vem também um pensamento, bom, mas não sou eu que estou mentindo? É ele? Não sou eu? É ele que eu estou gastando a minha vida? E daí já veio aquela inquietação no meu coração e eu comecei a falar, Jesus, o que eu faço agora, Jesus? Por que ele foi me contar essa história? Podia ficar quieto, né? Só comprar moda em mim, não teria culpa em minhas mãos. E daí, brevemente, ele me ligou daí, ele ligou, olha, amanhã já está passando aí, me faça teu Pix lá que a gente já faz, não sei o quê. Daí eu falei para ele, cara, desse jeito não vai dar, cara. Eu não vou fazer negócio com você. Dele, o quê? Não sei o quê. Daí eu falei, não, desse jeito não vai dar. Daí graças a Deus o Espírito Santo me poupou de ser xingado por ele, porque ele desligou o telefone na minha cara. Mas sabe, as necessidades são coisas que mexem no nosso coração. E às vezes pequenas coisas podem ser negociadas em momentos de necessidade. Eu quero vender minha moto. E até agora nunca mais surgiu uma proposta tão boa quanto a dele. Estou até me arrependendo de ter aceitado brincadeira. Amém, aleluia. O cara vai falar, não, eu quero pagar 50 mil na tua moto. Não sei porquê, mas eu quero pagar. Mas as necessidades às vezes mexem com o nosso coração. Porque eu como pai, hoje eu já não estou pensando, é só eu, tudo bem, tá certo. Não, eu tenho que ter um veículo para se locomover, né? Minha esposa não pode andar mais de moto, né? Porque é um risco muito grande. Mas nós temos que sempre pensar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz para nós tomarmos decisões com o quê? Com paz. Eu não estava sentindo paz naquele momento. E o Espírito Santo não falou audível ao meu coração, mas na hora que o cara falou aquilo, foi como uma flecha entrando no meu coração. E você sabe quando aquele sinalzinho vermelho do Espírito Santo acende. Você sabe qual decisão se tomar, mas você tem que decidir. E se você não tiver firmado na palavra, você não vai conseguir. A terceira proposta que Satanás faz, que dele já apelou, né? Nada funcionou, já fui nas necessidades básicas, agora eu vou atraí-lo no poder e em prazeres. E então Satanás leva Jesus até o alto de um monte e mostra todos os reinos da terra, né? E fala assim, olha, está simples de você conseguir tudo isso, é só você se prostrar e me adorar. E sabe, graças a Deus, assim, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui não passa por necessidade no quesito de segurança e nem nas necessidades básicas, mas algo que atrai muito o nosso coração é o poder, é os prazeres, os elogios, é o status. E é algo que muitas vezes nós estamos buscando. Talvez a gente já tenha todas as necessidades básicas saciadas, mas existem áreas do nosso coração que mexem com a gente, principalmente no quesito poder e prazer. Mas Jesus estava mostrando para Satanás ali naquele momento, olha, você não está entendendo. Eu encontrei algo nesse lugar aqui que não tem pão que resolva, que não tem segurança que resolva, que não tem poder que resolva, que não tem prazer que resolva. Eu encontrei algo que você não está entendendo. Você está tentando me vender uma proposta muito ruim, porque eu encontrei o meu verdadeiro tesouro. Eu encontrei aquilo que me satisfaz. E eu gosto muito da frase que Jesus fala aos seus discípulos quando ele se encontra com a mulher samaritana, e ele fala assim, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E sabe algo que é muito interessante? Que eu estava meditando, por que Jesus falou, não falou só a minha bebida, que era basicamente a água naquele tempo, né? Água, por que ele não falou só que a minha água, fazer a vontade do meu Pai é como uma água? E algo que veio forte ao meu coração é que, geralmente quando se toma água você não sente prazer, mas uma comidinha bem feitinha, sabe aquela comidinha caseira que você ama, aquele teu prato predileto, ele não somente satisfaz as suas necessidades básicas, mas ele gera prazer. Então Jesus está nos mostrando que existe algo que vale a pena viver, que vale a pena nós buscarmos, que vale a pena nós
termos comunhão com um Deus que é a fonte do prazer. Deus, Ele não traz pão para nossas vidas, Ele é o pão. Jesus, Ele não traz segurança às nossas vidas, Ele é a segurança. Jesus Ele não traz poder às nossas vidas, Ele é o poder. E Jesus não traz prazer à nossa vida, Ele é o prazer. E se nós não entendermos isso, nós vamos negociar muito fácil a nossa vida e intimidade com o Pai por uma escravidão momentânea e passageira, por um prazerzinho enganoso. E último ponto, e já estou finalizando, o pessoal do louvor vai subir. Logo após isso, que Jesus passa por essa tentação, Ele começa a pregar a palavra de Deus, ou seja, a cumprir a palavra de Deus. E logo após isso, Ele começa a chamar os seus discípulos. E diferente do irmão mais velho, diferente do irmão mais novo, que quiseram se afastar dos irmãos, Jesus então vai atrás dos seus irmãos e vai buscar eles de um a um e mostrar: irmãos, vocês estão no lugar errado. Irmãos, vocês estão distantes do Pai. Eu tenho uma mensagem para colocar no seu coração. Eu tenho algo para fazer na sua vida, algo que vai transformar. E eu estava comentando com a Melissa antes de subir, o que esses discípulos viram em Jesus, que automaticamente ao verem Ele pregando, eles largaram tudo que eles estavam fazendo e eles foram de encontro ao Pai. O que eles viram? O que eles viram? O que João Batista viu ao se encontrar com Jesus? O que Paulo viu na estrada de Damasco? O que esses homens viram que transformou a vida deles? Sabe, Jesus, Ele está procurando os filhos perdidos, e Ele não é como o filho mais velho que fica em casa glorificando a Deus porque o irmão dele mais novo está perdido e agora sobra mais cômodos na casa e agora sobra mais herança. Não! A Bíblia fala que Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. E existe herança para todos os filhos, para todos os irmãos. E eu nem estou preocupado com a herança, porque a minha herança são os meus irmãos. A minha herança é cumprir a vontade de meu Pai. E algo que acontece também no deserto após Jesus passar por todo esse período de sofrimento e tentação, que o cara tentou vender a moto para ele no Pix, ele, então, a Bíblia fala que imediatamente após Satanás sair da presença de Jesus, ele foi servido por anjos. Isso é algo extraordinário. E uma frase que surgiu no meu coração é: só irá se alimentar do banquete celestial os filhos que não aceitarem as iguarias da terra. Nós não conseguiremos experimentar aquilo que é precioso enquanto aquilo que é passageiro satisfazer o nosso estômago. Não, existe algo que é mais belo, existe algo que é mais precioso, existe algo que é ser filho de Deus. E o nosso Pai está nos chamando para viver algo mais precioso, para viver algo mais belo, algo mais digno, algo que vale a pena viver, que vale a pena não só viver, mas morrer, que é ser filho de Deus. Mas sabe, muitas vezes nós estamos nos encontrando como um desses dois filhos, ou aquele que quer a parte da herança e quer viver todos os prazeres dessa terra, ou aquele que vai ficar aqui na igreja, mas não vai experimentar nada do Pai. E nós devemos nos perguntar hoje à noite: qual filho eu tenho sido? Será que eu tenho sido um filho como Jesus? Será que eu tenho sido um filho como o irmão mais velho, que está irado com o Pai, porque o Pai não está dando as coisas que ele queria?
E sabe algo muito interessante, porque Jesus estava contando essa parábola também do filho pródigo para alguns fariseus que estavam ali, e depois ele fala mais uma parábola que envolve dinheiro. E a Bíblia nos relata que os fariseus começam a zombar dele, e o motivo é muito interessante. Jesus fala: e os fariseus começaram a zombar de Jesus porque tinham muito amor ao dinheiro. Sabe, eu vejo esse filho mais velho assim: olha, eu não tenho nada de amor pelo meu pai, mas eu tenho muito amor ao dinheiro que o meu pai tem. Sabe que filho que nós somos? Que filho que nós somos, sabe? Existe algo mais belo para nós vivermos, que é mais do que um período de louvor, que é mais do que pegar um microfone e pregar, que é mais do que ser um empresário, que é mais do que constituir uma família. Existe algo que é mais precioso do que todas essas coisas, e que não são dignas do nosso coração, mas existe alguém que é digno do nosso coração, e que está de braços abertos, esperando para que nós tomemos posse dessa identidade de filho e vivamos o melhor nessa terra, sabe? Todos que estão aqui, que decidiram ser filhos de Deus, nós temos uma herança. Nós somos como o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu, filho. Tudo que eu possuo é seu. Os meus empregados são os seus empregados. Só que o problema é que muitas vezes a gente quer a herança dessa terra, e Deus não está nos mostrando: não é essa herança que eu tenho para você. Existe uma herança que é muito melhor, existe uma herança que é muito mais louvável, existe uma herança que vale mais do que tudo isso. E nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos e pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, Ele que fala no nosso coração, Ele que às vezes vem com uma flecha no nosso peito e nos inquieta, e Ele que também fala às vezes como uma brisa suave. Pergunte ao Espírito Santo nesse momento: Espírito Santo, qual filho eu tenho sido? Aquele que me distancia de você geograficamente, ou aquele que está geograficamente na igreja, mas com o coração em outro lugar? Qual filho eu sou, Espírito Santo? Ou se eu tenho me tornado parecido com Jesus? Mas, Espírito Santo, eu oro nesse momento sobre a vida de cada irmão meu, cada um que está aqui, Deus. O Senhor tem algo mais precioso para cada um que está aqui. O Senhor tem o título que vai além de qualquer outro título nessa terra, que é ser filho, que é ter uma herança eterna, que a traça e o ladrão não roubam. Nós temos uma herança, Jesus, e Pai, nós pedimos nesse momento: limpe as nossas lentes espirituais, o que tem embaçado a nossa visão, que nós não conseguimos enxergar aquilo que é precioso. O que está na frente das nossas lentes, que não é nada precioso, mas tem nos impedido de enxergar aquilo que é precioso. Revela ao nosso coração nesse momento, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor quer transformar a nossa vida, e eu sei que o Senhor quer que nós vivamos coisas extraordinárias, e nós fomos criados, Deus, para te conhecer, e todas as coisas existem para que possamos te conhecer. O nosso alvo não é a terra prometida, o nosso alvo é o Senhor. A terra prometida é só para te revelar um pouco mais, mas eu posso te conhecer no deserto e saber que o Senhor é minha terra prometida. Então, Espírito Santo, revele que as coisas existem para te revelar, que as coisas não existem para nós adorarmos, mas as coisas existem para revelar o seu amor, para revelar a sua grandeza e aquilo que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, no nome de Jesus.